André, até que ponto um lote grande no book tem relevância? E se ele tem relevância para você, a partir de qual tamanho que ele tem relevância? Eu recebi essa pergunta lá na caixinha de perguntas no direct no Instagram e ele ganhou relevância aqui, tá? Porque é o mais intuitivo, tá? O mais intuitivo é, de fato, alguém começar a querer ler fluxo, ou na verdade nem começar a querer ler fluxo, mas unir conceitos intuitivos do fluxo procurando por lote grande, né? Esse é o principal caminho, tá? É o caminho mais intuitivo, tá? Mas eu não acredito que ele é o mais adequado, tá? E eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E essa série aqui eu chamo de correção de rota. A diferença, né, desse correção de rota para uma dúvida comum é que geralmente, tá, a pessoa pode estar indo por um caminho, se não for corrigido essa rota, tá? Esse caminho é um caminho que pode te levar aí ou a prejuízo financeiro ou a acumular, né, uma mentalidade, acumular uma série de conhecimentos para o lado errado, para o lado que talvez não ajude. Por isso que eu separo aqui correção de rota por uma dúvida mais simples, mais normal, tá? E vamos lá, falando do vídeo aqui, né, começando. Eu vejo, né, essa questão, né, por duas óticas, tá? De lote grande, tá? A ótica de intuitivas, na verdade, mas que são erradas, tá? A ótica de, putz, então, uma agressão de um lote grande, ou seja, quando alguém agride um lote grande, tá? Então eu vou seguir aquela agressão, alguma coisa nesse sentido, de um dia a favor, né, a uma agressão de compra grande, a uma agressão de venda grande, naquela premissa de que, putz, aquele lote é de grande player, eu vou seguir aquilo, tá? A gente vai falar disso, tá? Não é bem assim, tá? E o outro que é o extremo oposto, que é ter um lote grande como uma ordem limitada no book de ofertas, esperando para ser execução, esperando para ser agredida, né? E você trabalhar nela como uma escora. Você, sei lá, tem uma compra muito grande e você vai lá e põe uma compra na frente daquela, pressupondo que você está escorado naquela compra e mesmo valeria para venda. Então são duas óticas distintas em relação ao lote grande. É uma ordem individual única grande, ou seja, quando você vê uma agressão, intuitivamente fala, putz, eu vou seguir essa agressão de compra ou de venda. E a outra é, putz, tem bastante lote, ou lote grande em cada nível de preço, e eu vou colocar a minha ordem escorada naquela ordem. Se tiver um lote muito grande na compra, eu vou comprar ali um tick de negociação acima, escorado naquela compra. Se tiver uma ordem muito grande de venda, eu vou colocar a minha ordem um tick abaixo, escorado naquela ordem de venda. Cara, isso é, assim, a cabeça, sinceramente, essa é uma cabeça de, vamos dizer, do mercado quando virou eletrônico, né? Tô falando de BMF, bolso em 2005, Bovespa, e BMF em 2008, 2007, que, pô, quando saiu do pregão virou eletrônico, ou pelo menos o mercado híbrido ali, side by side. Essa era a cabeça que funcionava lá atrás, porque o cara do lote grande, lá atrás, ele não mentia a intenção dele, ele não escondia a intenção dele. Se o cara tivesse um lotão para comprar, ele ia pôr aquele lotão para comprar no mercado eletrônico. Era um mercado que passou por uma fase de aprendizado. Assim, mas, assim, ao longo dos anos, assim, o cara que de fato quer comprar não mostra no book. O cara que de fato quer vender não mostra no book. Raramente ele vai estar com a intenção dele toda mostrada ali no book de ofertas para todo mundo, né? Os robôs e todo o resto do mercado saber qual que é a intenção total daquele cara. Parcialmente aquilo pode estar, mas a intenção total raramente ela está lá, tá? Mas o que eu quero criticar nesse vídeo aqui, na verdade, é a questão de olhar para esse tema, tanto da agressão de lote grande, quanto de escora, né, como uma foto. As pessoas têm, essa é a grande crítica, tá? Não é só o ponto de não deve seguir agressão ou não deve seguir escorar em lote grande, não é essa a questão. A questão é que as pessoas, né, por isso que eu chamo de correção de rota aqui, elas tendem, quando pisam no mercado de fluxo, especialmente quando estão dividindo, né, a cabeça entre técnicas, tá? Usando price action e usando fluxo pontualmente para validar price action. Ou assim, essa é a variação a combinação mais usual, né? Usar price action e tentar pisar ali na leitura de fluxo para poder validar, dar um pouco melhor de timing na entrada e por aí vai. E a crítica que eu tenho é olhar fluxo como uma foto. Você quer olhar fluxo? Não adianta você olhar como uma foto. Eu não tô acompanhando tela, mas de repente eu tenho um scanner visual, né, que é quase como se fosse um scanner visual de lote grande. Tem uma agressão grande, eu vou criar um alerta. Ou tem um lote grande, eu vou, putz, meu olho fica ali buscando, não tô vendo nada. Aqui tá muito discrepante, tem uma compra muito grande, eu vou lá e vou colocar um score contra aquilo. Essa é uma noção de foto. Ou seja, você tá ali como se você estivesse querendo concluir, você está assistindo um filme, por exemplo, e você vai lá e quer concluir o filme com base numa cena.
Você acabou de chegar, você não está assistindo, na verdade. Você acabou de chegar, você viu uma cena e você quer tentar entender o que está acontecendo naquele filme vendo somente uma cena, entendeu? A questão de entender um pouco de fluxo, eu nem acho, vamos dizer, que fluxo seria o caminho, a única coisa que você tem que aprender para poder operar hoje em dia, eu acho que você precisa de uma gama um pouco maior, dá para só fluxo? Acredito, dá. Tá? Eu aconselho só fluxo? Não, eu acho que tem que ter uma gama um pouco maior, dependendo do mercado, né, para se operar hoje. O fluxo ajuda muito, mas acho que sozinho talvez hoje não seja, né, fator de contribuição como era no passado, elevadíssimo. Tá? A questão é muito diferente você estar ali assistindo um filme e ver cena a cena, e você vai conseguindo tirar a conclusão de alguns chamam de contexto, mas tem gente que usa contexto para outra coisa, mas assim, você está vendo como um filme, você está vendo aquele negócio acontecendo, um fato após o outro, um fato após o outro. Vamos trazer aqui para a realidade de mercado, vamos dar alguns exemplos do que seria um fato após o outro em termos de, estamos falando de lote grande. Uma análise de filme que funcionou muito no passado, hoje é muito difícil, mas pontualmente ainda pode funcionar. Tá? Pega um exemplo hipotético em que alguém coloca uma ordem, tá? Eu tenho olhado bastante mini índice, tenho olhado muito pouco intraday de dólar, quase nada, tá? Então tudo que eu tô falando aqui tem mais a ver com mini índice hoje, tá? Mas pode acontecer em ações, poderia acontecer no dólar eventualmente, tá? Acontecia mais o dólar isso aqui no passado, tá? Você tem um cara que paga um lotão ali, sei lá, bem raro acontecer isso, mas sei lá, o cara paga 200 lotes no padrão, 250, 300 lotes no padrão, ele põe ali, o mercado tá 1,5 spread, ele paga 200 ou 300 a 1. Aí você vê que esse cara não leva, ele não é agredido, ninguém bate na compra dele, ou seja, ele não comprou, ele ficou pagando a 1, o mercado tomou 1,5, virou 1,5 pagão, 1,5 com 2 agora o spread. Esse cara vai lá, cancela a venda, a compra dele a 1,5, vai lá, agride a 2, toma 2, ou seja, ele te mostrou uma intenção, você não sabia se era verdadeira ou não, colocou um lote na compra a 1, ele não foi agredido, tomaram a 1,5, o spread virou, esse cara ia perder preço, ele foi lá, cancelou a ordem, ou alterou, não seja, e agrediu a 2. Falou, esse cara realmente quer comprar. Agora, isso não te diz se ele tem mais. Se ele tem mais 250 ou mais 300 lotes, mais 300, mais 300. Isso não te diz. Mas te diz uma intenção. Fala, olha, você tem um arrasto. Você está olhando uma coisa contínua, você está olhando um filme, você consegue contar uma história. Se aquilo acontecer de novo, você fala, cara, a chance desse cara ter mais, né? Na segunda vez que esse cara paga, sei lá, ele vai lá e paga 2 agora. Não levou, tomaram 2,5, você fala, puta, esse cara provavelmente vai tomar 3. Tá? Dá para você fazer scalp em cima disso. Hoje é bem difícil, tá? Pela agilidade da tela no índice, eu diria até raro de acontecer, raro mesmo. Tá? Mas é possível de acontecer isso nos mercados? Sim. Eu acho que o modus operandi da maior parte dos players grandes não está desse jeito, que é uma operação manual. Esse tipo de operação é quando o trader de um fundo, de uma tesouraria, ele está lá interagindo manualmente com a tela, ele não está interagindo via algoritmo, não algoritmo que compra e vende, algoritmo que executa a ordem grande. Tá? Que é o que, assim, eu acredito que grande parte das ordens grandes do mercado tem sido executadas, através de algoritmos que fracionam ordens gigantes em ordens menores. Então, essa ideia de agressão grande, seguir agressão grande já é uma furada. A gente vai ver um pouco mais para baixo isso. Mas segundo exemplo, em que, você teria que analisar não uma foto, essa questão de ou agressão de lote grande ou escora de lote grande. Estamos falando do tema principal, estou dando um segundo exemplo aqui. A pertinência daquela ordem, não adianta olhar como uma foto e falar, agora tem 1.000 lotes do dólar na compra. Mas, cara, faz quanto tempo esse cara pôs a ordem? Que tipo de... Esse cara cancela? Essa ordem entrou lá faz 5 segundos, 10 segundos ou ela entrou de manhã e ela tá lá um tempão? Cara, é muito pertinente isso. Por quê? Porque você vai... A chance de ser um blefe, aquilo ser um blefe, é muito grande. Você quer ver blefe com uma frequência considerável? Dá uma olhada algumas ordens através da corretora UBS em Vale, por exemplo. Tá? Dá uma olhada lá. Geralmente de um lado, ou na compra ou na venda, em vários níveis de preço. 5 quilos, 10 quilos em cada nível de preço. Toda hora fica entrando aquelas ordens e saindo, entrando e saindo. Então não adianta você olhar e falar, tem uma compra atípica em Vale, vai subir, vamos escorar nela. Cara, esse lote é cancelado, não é? Que tipo de player está colocando aquilo? Uma pergunta que você pode fazer, isso é uma análise de filme, não é uma análise de foto. Uma análise de foto cara, tem muito lote na compra na Vale, vou comprar junto com ela, ou vou pagar na frente.
tá? Muito lote no book, não na agressão nesse caso. Cara, uma análise de foto, análise de filme é, pô, quem é esse cara? Quanto tempo essa ordem tá lá? Esse cara costuma fazer isso? Não costuma? Bom, e por aí vai. Tá? A outra, né, além de que tipo de player, né, não é que tipo de corretor, é que tipo de participante pode estar enviando aquela ordem. É difícil responder isso de cara, especialmente quando você não é especialista naquele ativo, mas é uma pergunta que você tem que tentar responder ao longo do tempo. Tá? Por isso que é bom ter contato, por isso que é bom às vezes estar ligado com outras pessoas, né, não seguindo call, mas ter contato para poder ir sabendo mais ou menos quem que são os grandes clientes, não o nome, mas em termos de grupo, né, quem são os grandes grupos de clientes daquele mercado que você opera. Tá? Isso é microestrutura, né, de mercado, esse é um tipo de conhecimento. Vamos lá, outros pontos, outros exemplos da diferença entre foto e filme. Pô, em que contexto aquele cara está com aquela ordem grande? Eu gosto muito, cada um, isso não é certo ou errado, eu gosto muito de olhar o contexto do índice em relação ao preço justo. Quanto o mercado está em relação ao que eu acredito, ao que eu calculo que ele deveria estar com base na modelagem que eu uso. Porque você começa a aparecer escora ou agressão, que não olho agressão grande, eu acho que agressão grande, inclusive, eu faço o contrário, tá? Mas começa a aparecer um tipo de escora na compra e o mercado está barato, está entrando nas faixas, nos percentis de barato em relação ao preço justo, é uma coisa, tá? O mercado está no contexto neutro e começa a aparecer esse tipo de coisa, assim, contextualmente eu não tenho muita opinião, é importante saber em que pé que aquilo está, se o mercado está precificado de maneira correta ou se ele está abaixo ou acima do que ele deveria estar. Tá? O timing disso não é muito preciso, dessa relação contextual, mas te ajuda a ter uma noção de filme, né, juntando com tudo que eu falei agora, em relação a lote grande, a parar de ficar olhando pontual para a tela ali. Tá? E a última coisa que eu consideraria, né, como análise de filme e não de foto, tem algum catalisador para o preço subir? Esse também é um tema de microestrutura, tá? Cada ativo tem seus drivers diferentes, mas vamos lá, alguns deles aqui que são presentes para todos. Agenda econômica. Pô, agenda econômica é um catalisador para qualquer ativo. Tá? Ou uma notícia, breaking news, você não tem como saber se vai sair ou não, mas vira e mexe, putz, o Haddad fala, Roberto Campos fala. A maior parte das vezes que o Roberto Campos fala estava programado na agenda econômica. Mas às vezes o Haddad não, alguém vira e fala alguma coisa fora de horário, não tinha na agenda econômica aquilo. E começa a dar um baita game ali. Foi um catalisador de movimento. Então você olhar essas ordens, tem que se perguntar, tem driver para aquilo estar acontecendo? Essa questão do cara mostrar um lote na compra, não levar, não ser, e aí ele piorar a oferta dele para poder aí sim ser agredido, o cara pagou não levou, não bateram nele a 1. Tomaram a 1,5 no preço de cima. Pô, ficou 1,5 com 2. Ele vai lá e piora a compra dele, toma 2, ou seja, ele piora o preço dele, piora a oferta de compra dele para eu quero aquele lote. Pô, aí tudo bem, contextualmente. Tem driver, né? Os ativos correlacionados que fazem preço naquele ativo que você olha, estão indicando para aquele lado, eles estão correndo na frente do ativo que você está operando. Cara, sei lá, antigamente o maior driver para o mercado de índice, há muito tempo atrás, era o S&P. Cara, hoje não é mais, é pontualmente. Tá? Mas você tem outros. Tá? Sei lá, petróleo para petro, eventualmente. Né? Mas, sei lá, tem vários outros. O dólar lá fora, DXY por dólar aqui, diferencial de juros e por aí vai. Tem algum catalisador que está indo para o mesmo lado daquela ordem que eventualmente você quer seguir em termos de filme? Isso é olhar o mercado, olhar fluxo como um filme e não como uma foto. De, pô, tem muito lote grande, eu vou me escorar nele. Tem uma agressão grande, eu vou seguir ela. Cara, essa mentalidade de foto para lote grande não vai te levar a nada. Por isso que eu não te respondi aqui ainda o que é lote grande no índice, o que é lote pequeno, cara. Por quê? Por quê? Porque tem duas conclusões, duas mensagens que eu queria deixar nesse filme, né, nesse vídeo aqui. Tá? Para índice, na minha opinião, o lote que continua, vamos lá, estamos falando de agressão, não de score agora, de agressão. O lote que continua, aquele que é uma compra, que você quer pegar uma compra de alguém na origem e dar front running nela, né? Front running legal. Aliás, tem um vídeo aqui com a diferença do front running legal para o front running legal, que eu vou deixar aqui embaixo para você assistir depois. Tá? O tamanho médio de ordem que que eu tenho seguido no índice, por incrível que pareça, ela é uma ordem bem considerada até pequena, até intermediária. É um tamanho pequeno de ordem que está ali na casa entre 30 e 70 do mini,
Tá? Essa é a ordem que de alguns algoritmos que se repete, ou na compra ou na venda. Ela que persiste. Ordens individuais de 30 a 70 contratos, dependendo do tipo de algoritmo. Tá? Ordens muito grandes, elas costumam durar pouco. Tá? Elas até podem repetir, até pode dar um trade, mas ele é curto, ele não é aquele trade que vai andar de 300 a 800 pontos. Não é, ele é um trade que vai dar 50, 150 pontos e ok, tá ali. Ele parou de executar naquela frequência, você cai fora. Mas quanto maior é a agressão, já falei isso em outros vídeos, quanto maior é a agressão no índice, por mais contraintuitivo que possa parecer, mais eu penso em fazer o contrário. Tá? Já falei isso em outros vídeos, especialmente ordens muito grandes, acima de 2.000 lotes, é muito difícil a ordem persistir. Muito. Tá? Então, é uma cabeça ao contrário. Tem um intervalo médio de tamanho de ordens que os algoritmos que eu costumo seguir usam. 30, 70. Isso varia, tá? Não guarda esse número como não escreve isso na pedra, porque isso varia. Tá? E varia o mix entre agressivo e passivo deles também. Tá? Tô falando de ordens agressivas, ordens de agressão. E vamos lá, vamos falar para o lado de escora do índice, tá? Que é o lado oposto, não é agressão, é aquela ordem grande que está pendurada no book esperando execução e que você vai comprar na frente dela ou vender na frente dela. Eu tenho testado, né, porque para mim o índice ainda é uma coisa nova, tá? Eu tenho testado algumas coisas que talvez eu fale e mostre um pouco mais para frente, mas o que tem funcionado para mim com uma acurácia boa, com um risco baixo, né, com um stop curto, né, e com índice de acerto adequado, tá, é você usar a score, ou seja, essa questão de lote, junto com a posição técnica do mercado. Vamos lá, já vou deixar um vídeo mostrando aqui o que é posição técnica, não vou ficar repetindo aqui para não ficar muito repetitivo, né, o que é posição técnica e como é que isso aqui te ajuda como trader, tá aqui embaixo também. Mas é o seguinte, pensa que a analogia é uma pessoa que tem muita comida, equiparado a muito lote no mercado, mas a pessoa está faminta já, a pessoa está satisfeita já, ou o grupo está satisfeito. Ou seja, você tem muita comida, mas você tem pessoas que já comeram demais, ou seja, não vão ligar muito para aquela comida. E você tem um momento em que você tem muita comida e você tem pessoas famintas para comer aquilo, e elas vão atacar aquela comida. E basicamente é isso. Você tem um efeito muito binário, não sei se é a palavra, mas um efeito completamente antagônico, porque tem horas que muito lote na venda, né, que em teoria, na cabeça, né, simplista de foto putz, vão vender porque tem muito lote na venda, querem vender, vai cair. Tem hora que muito lote na venda, ele é justamente o que os compradores precisam, e esse cara vai lá e compra tudo, e o mercado sobe a partir dali, tá? E tem hora que tem muita venda e o mercado bate ali e cai. Tá? O que ajuda a qualificar, não 100% das vezes, porque 100% não existe no mercado, de certeza, mas o que ajuda é você qualificar um pouco melhor, ter muito lote, ou seja, tem muita comida no mercado, mas será que o povo está faminto ou será que o povo está satisfeito? É a posição técnica dos players, tá? De alguns players. Tá? A posição técnica é o quanto esses caras já estão apostados no mercado, no intraday, tá? Não é a posição técnica que passa posicionado, é no intraday, o quanto esse cara já comeu, né? O quanto esse cara tem de lote, quanto ele costuma ter de lote geralmente, e quanto aquele lote já tá consumido até ali. Por quê? Se o mercado vem, come lote, e aí bate numa escora grande, eu tento atuar na venda nela. Tá? Agora, se o mercado está ali parado, tem um lotão grande e a posição técnica está meio vazia, meio neutra, e tem um lotão grande na venda, a probabilidade de vir alguém e começar a comer e pegar justamente aquela comida que está ali, que é aquele lote, para aí sim fazer dinheiro a partir dali, é muito grande. Tá? Sei que você deve estar perguntando, André, como é que olha isso? Não é trivial, isso não é, as plataformas, elas não mostram esse dado. Você abre ali o saldo da evolução do tempo, não está ali a posição técnica, não adianta, não é isso ali, tá? Cada grupo tem uma forma de você estimar a posição técnica. É estimada, a chance de você chegar no número exato é mínima, mas você tem um cheiro. Você tem um cheiro daquilo. Você fala, putz, aqui parece que a galera já está um pouco comprada, um pouco vendida. Então, não adianta olhar saldo. Saldo só vai servir para a corretora que não tem pessoa física envolvida e que está geralmente atuando só com institucional ou só com gringo. Ali o saldo vai ser fiel
ao que a posição real do mercado. Mas não é esse cara da posição técnica, tá? É o cara que gira bastante, é o HFT, esse mix do RLP com a pessoa física. São esses caras que no índice estão gerando ali 45% do volume do índice, metade do índice está na mão desses caras. Um pouco de HFT e um pouco da pessoa física brigando entre aspas com o RLP. Ali você tem, né, uma posição técnica que te dá muito do apetite do mercado para saber se você, naquelas escoras, se você vai contra, né, porque o mercado já comeu demais e aquela comida, não tem ninguém para comer aquela comida, ou não, o mercado comeu muito pouco e aquele lote que está ali na tela é justamente o que o mercado precisa para dar o gatilho, o start daquele movimento. Especialmente HFT, cara. HFT que cria essas ondas gigantes no índice, no intraday, que são absurdas, assim, para quem entende o que eu estou falando. É absurdo o tamanho que esses caras conseguiram ficar no mercado brasileiro. Assim, absurdo. Eu acho que é sem precedentes. Lá fora, talvez o HFT não tenha o percentual, o share do mercado que ele tem no mini índice. Eu não estou dizendo no Brasil, estou dizendo especificamente no mini índice. O HFT não tem esse share em ações, em essa participação de mercado. No dólar, não tem, tá? Mas no mini índice, bizarramente, cria movimentos absurdos. Tá? Então, e ali tá bom. Agora eu preciso responder, né? Quantos lotes na fila, né? Já que eu falei, dei a dica dos 30, 70 na ida, na agressão, né? Ordens médias são as que tendem a repetir, a continuar. E na fila, na venda? Cara, eu não ligo muito. Tá? Eu ligo muito mais para a composição da fila e para a ausência de cancelamentos naquela fila. E no índice, não adianta olhar um nível de preço só que nem no dólar. Você tem que olhar um pouco mais de uns níveis de preço. Tá? Então, mas eu tenho um filtro aqui, tá? Se não me engano é livro, que tem as barras horizontais, depois eu pego o nome exatamente, mas acho que é livro de preço, alguma coisa dentro de um gráfico ali. E ali eu filtro por ordem de 200. Poderia ser outra? Poderia. Não tem uma calibragem muito fina ali, tá, para ter o filtro de 200, para saber ordens inteiras. Mas não é isso que eu uso na Score. A Score eu uso o book completo, aquela ordem completona. Mas ali eu quero saber se tem cara com pelo menos ordem de 200 ali. Esse seria o filtro que eu uso no livro de preço dentro do gráfico. Tá? Não tenho filtrado o book ordem, com todas as ordens, porque acho que ali você tem que ter, muitas vezes você tem ali uma série de ordens pequenas, mas que somadas, elas estão ali faz tempo, elas não cancelaram, mas que somadas vai dar um valor relevante junto com a próxima fila do índice, e aquilo vira um bloco, tá? Aquilo vira um bloco. E no olho, também nem daria para você olhar a composição da fila certinho ali, quem é quem ali dentro, entendeu? É muito mais se aquele número lá, como um todo, não está sendo cancelado, e se o mercado chega com apetite ou com médio apetite naquela comida que está ali, que é a analogia ao lote, tá? Basicamente é isso, sei que não respondi integralmente um número, mas tentei dar um cheiro aqui de como é que eu tenho pensado, tá? Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para mais pessoas. E sério, a única coisa que eu peço de verdade, né, é para você comentar aqui embaixo o que você achou desse tema, o que você concorda, se não concorda, se você tem, né, uma visão de foto ou se você já consegue ter uma visão de filme na hora de ler fluxo. Tá? Ou se não quiser falar desse tema, fala de outra coisa aqui que você lembrou que faz sentido, parecido com esse tema aqui. Deixa aqui embaixo. Tá? E se não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Abraço, boa semana.